Muito bem-vindas à nossa live semanal que acontece todas as quartas-feiras às 19 horas. E o tema de hoje é o que os seus bloqueios emocionais têm a ver com seus resultados financeiros. Você já tinha parado para pensar que tinha relação uma coisa com a outra, sim ou não? Sempre a nossa questão financeira, ela está totalmente ligada à nossa questão emocional, ao nosso fator emocional, e a gente vai aprender isso hoje. Josi, bem-vinda! O que vamos aprender então? Hoje a gente vai aprender por que muitas vezes o problema não é o dinheiro que entra ou sai, mas a forma como você aprendeu a lidar com o valor por meio do merecimento, do medo, da perda, da culpa e da sobrevivência. O nosso valor do dinheiro, ele está relacionado com essas questões emocionais que a gente vivenciou desde a nossa infância, em nós mesmos, ou vendo, né, os nossos passarem por isso. Então, isso tudo, o merecimento, o medo, a perda, a culpa, né, e a questão da sobrevivência, ela vai possibilitar uma jornada favorável financeiramente falando, ou ela vai impedir, né? Ela vai ser, tudo isso aqui vai ser fator de bloqueios na nossa vida. Se você vive dificuldades financeiras, provavelmente você não está travada só no dinheiro. Você pode estar travada emocionalmente diante do que o dinheiro representa. Então, quando você está diante do dinheiro, algo ativa em você, seja do merecimento, né, de você talvez ter uma crença interna ou uma experiência interna de não merecer, seja o medo, puxa, eu ia falar mas pode ativar vários medos, seja uma perda, seja uma culpa, seja um fator de sobrevivência, o dinheiro ele estará relacionado a um desses fatores. O sabotador. Enquanto você fica tentando resolver a sua vida financeira apenas do lado de fora, que é o que a gente faz, não é? A gente tenta pro lado de fora, a gente sai correndo pro lado de fora, a gente busca um emprego, a gente busca um emprego extra, a gente tá lá, a gente se mata, a gente passa o dia inteirinho se matando, ainda faz hora extra pra gente poder ter algo para que a gente possa ter o dinheiro, para que a gente possa ter um fator financeiro favorável. Então a gente fica nessa busca para o lado de fora. E o bloqueio continua ativo do lado de dentro, porque o dinheiro apenas revela feridas que a pessoa ainda não curou. Então, note isso. Se você tem alguma questão bloqueada no seu financeiro, é muito provável que dentro de você tenha uma ferida que você ainda não curou. Na formação em psicanálise da Faculdade da Alma, a gente fala sobre muitas feridas emocionais e eu vou falar algumas delas aqui hoje, né? Algumas dessas feridas, ela vai ser fator de bloqueio para nossa vida financeira. E eu sei disso porque eu vivi essa experiência na prática. Eu tive bloqueios financeiros relacionados à minha experiência de vida, aos bloqueios que os meus pais tinham, à forma de vida que eu fui, né, que eu me desenvolvi ali com meus pais. Então, tudo isso tinha a ver com a minha forma de prosperar ou não na vida. Quando eu decidi sair disso, quando eu decidi olhar para essas feridas emocionais dentro de mim e começar a curar essas feridas emocionais, por incrível que pareça, gente, o fator financeiro começou a desbloquear também. Agora, é claro que antes disso, eu já buscava a independência financeira. Primeiro, porque com 14 anos eu já estava sozinha na vida. Se eu não buscasse independência financeira para eu sobreviver na vida, eu ia viver do quê? Não tinha ninguém por mim. Não tinha pai, não tinha mãe. Vocês conhecem, vocês que são alunas, né? Conhecem um pouquinho da minha história. Quem não é aluna, quando se tornar aluna vai conhecer, porque eu conto a minha história lá na plataforma. Então, desde os 14 anos, eu vivi sozinha. Então, eu precisava ter uma base, eu precisava ter uma sustentação financeira. E aí, eu me matava de trabalhar. Só que eu me matava de trabalhar e o dinheiro, ele até vinha, só que ele não era o suficiente. Em algum momento, eu até conseguia ter um pouquinho mais. Fiz uma poupancinha, vocês devem conhecer a poupança da Caixa, né?
fiz uma poupancinha, consegui ajudar pessoas com aquela poupancinha. Muita gente às vezes nem me pagava, né? Aquela ajuda que eu dava. E também vocês vão entender aqui que quando a gente está bloqueado, a gente também tem dificuldade de receber. A gente vai emprestar para não ser chato, né? Para não ser aquela pessoa ruim. Só que depois a gente vai ter dificuldade de receber, porque se a pessoa não pagar, a gente não vai cobrar, daí a gente vai ficar lá com aquela mágoa da pessoa. Enfim, né? Então eu sempre busquei a minha independência financeira. Só que a minha vida sempre foi escassa. Eu nunca tive uma vida próspera, enquanto eu não olhei para os meus fatores emocionais, para as minhas questões emocionais, que era o que estava dirigindo, né? Não só a minha vida financeira, mas todas as áreas da minha vida para o lado de fora de mim. O dinheiro apenas revela feridas que a pessoa ainda não curou. Quem vive em escassez por dentro dificilmente consegue construir abundância por fora. Note isso, gente. Quem vive em escassez por dentro dificilmente consegue construir abundância para o lado de fora. E aqui não entra só a escassez financeira, entra qualquer tipo de escassez. Porque vamos imaginar que dentro de mim eu estou com inveja do outro. Eu estou olhando para o outro e achando que o outro tem mais do que eu. Eu estou olhando para fora e estou achando que aquela pessoa, ela nem merecia, mas ela tem. E eu aqui que mereço, não tenho. Eu estou falando mal, eu estou pensando mal, seja de alguém do lado de fora, ou seja, de mim mesma. Isso é uma escassez emocional, uma baita escassez emocional. E aí eu já falei para vocês em outra aula, né? Tudo aquilo que a gente pensa e sente, a gente cria. Então, se eu estou pensando e sentindo escassez, seja em qual área for da minha vida, eu estou criando mais escassez, né? Quem vive em escassez por dentro, dificilmente consegue construir a abundância por fora. O dinheiro não é o sabotador do resultado que a gente busca ou do resultado que você está buscando. Pasmem, gente, eu tenho que trazer essa verdade, essa dura verdade. É você, né? Ali na minha vida era eu. Na vida de cada um, é cada um. Então, ele não é o sabotador, porque às vezes a gente reclama, né? Ah, é o dinheiro que não vem, é o dinheiro que não sobra, é o dinheiro que não dá, é o dinheiro que não sei o quê. Nem é. É a gente, é a gente. É a forma como a gente está lidando com o dinheiro. É como eu estou me relacionando com o dinheiro, mas não com o dinheiro pro lado de fora, mas com aquilo que é prosperidade dentro de mim. Se eu estou totalmente adoecida emocionalmente, eu não estou próspera de saúde. E se eu não estou próspera de saúde, eu não terei prosperidade em outras áreas da minha vida. E você vai descobrir isso se você conversar com uma pessoa que tem muito dinheiro, mas está adoecido de depressão. Tem muito dinheiro, mas está adoecido de ansiedade. Tem muito dinheiro e está adoecido de um câncer. Você vai ver que a prosperidade da pessoa não está naquilo que ela tem. Está pro lado de fora, né? Não está naquilo que ela tem pro lado de fora, mas está naquilo que ela tem dentro. Então, a responsabilidade pela minha questão financeira, pela minha prosperidade financeira, nunca é do outro, nunca está fora de mim. Tudo vai estar dentro, sempre dentro. Note, o dinheiro não toca só o seu bolso, ele toca a sua história, as suas feridas, a sua autoestima, seus medos e o lugar que você ocupa dentro da própria vida, né? Que lugar que eu estou ocupando? Lembra que eu trouxe o triângulo do drama pra gente? Que lugar que eu estou ocupando? Será que eu estou em algum destes triângulos? Será que eu estou na vítima? Será que eu estou no salvador? Será que eu estou no perseguidor? Será que eu estou, né, passeando em todos esses papéis? Onde que eu estou? Eu estou num lugar de cobrança, porque é por causa da minha mãe e do meu pai que não tinha, que eu não tenho, é por causa do meu patrão que não me dá mais, que eu não tenho. Eu estou num lugar de apontar. Eu estou. Qual que é o meu lugar? Eu estou que lugar de julgamento? Qual que é o lugar que eu estou? Né? Esse lugar vai definir aquilo que eu tenho. Por quê? Porque aquele lugar vai dizer de quem eu sou ali. Então, aquilo que eu sou é o que eu tenho, né? Por isso, muitas pessoas trabalham muito e não prosperam. A gente olha pela nossa própria vida, né? A gente se mata de trabalhar e no fim do mês está faltando pra gente. Tem um monte de gente que faz pouco e ganha um horror. Então, a gente vai julgar, a gente vai olhar, a gente vai apontar,
né? Se a gente está nesse lugar de adoecimento interno, um adoecimento emocional interno, fala para mim se não é assim. Né? Fala se a gente não olha para o outro e acha que o outro é melhor do que a gente. E nem faz tudo que a gente faz para poder ter o que tem. Né? Fala se a gente não está nesse julgamento. Né? Trabalha muito e não prosperam. Ganham, mas não sustentam. Né? Pode até ganhar, mas não vai sustentar aquilo que ganhou. Sabe o que precisa fazer, mas trava. Às vezes ele tem até uma ideia que vai trazer uma prosperidade, só que na hora dele tomar a decisão para ir naquela direção, para fazer aquilo que ele sabe que vai ser melhor, ele não consegue fazer, ele não consegue dar esse passo, ele não consegue fazer esse movimento na direção daquilo que pode melhorar a própria vida. Por quê? Porque sentem culpa quando começa a melhorar. Então, se ele dá aquele passo e aí ele pode melhorar, pode se tornar melhor, pode prosperar naquele outro lado, ele vai, se ele está adoecido emocionalmente interno, ele vai sentir culpa e já vocês vão entender por quê. Ele não vai sentir merecedor de receber aquilo, ele não vai sentir digno de estar naquele lugar, de receber o que está recebendo, por motivos internos dentro dele, fatores emocionais que ele não curou, que ele não resolveu e onde ele está travado. Sinais concretos. Tem gente que não sabe descansar, porque aprendeu que só tem valor quando está se sacrificando. E isso eu falo, acho que eu falei na aula, da última vez que eu falei foi na aula. A gente está ali de boa em casa, né? No nosso de boa, no sofá, a gente sentou um pouquinho para descansar. A gente está ali fazendo nada, né? Mas chegou alguém, a vizinha chegou, o filho chegou, mas qualquer pessoa chegou, a gente já levanta, a gente já vai fazer alguma coisa, a gente já vai procurar alguma coisa para fazer, a gente já se coloca em movimento. Por quê? Porque a gente não quer que as pessoas tenham essa ideia de que a gente não que a gente está ali sem fazer nada. Por quê? Porque está dentro de nós. A gente está o tempo todo fazendo, só que aquilo que a gente está fazendo o tempo todo não é para a vida, não é para prosperar, é para encobrir dentro de nós um excesso de fator emocional que a gente não está conseguindo lidar dentro. Isso eu fazia muito. As pessoas não podiam chegar perto de mim que eu estava fazendo alguma coisa. Se não tinha nada para fazer, eu buscava alguma coisa para fazer, porque era inadmissível aquela pessoa me ver sem estar fazendo nada. Era horrível a situação. E aí a gente não dá para a gente esse lugar de descanso. Esse lugar de, olha, você pode descansar. Relaxa, você pode descansar. A gente não dá esse lugar, porque a gente não se sente merecedor de descansar. A gente nem pode descansar. O que a pessoa vai pensar de nós, né? Tem gente que não consegue prosperar porque, no fundo, sente que viver bem seria desleal com quem sofreu. Pode ser que você venha de um sistema familiar muito ligado, de muita união. E alguém no seu sistema familiar, que é importante para você, não pôde ter a prosperidade, não pôde receber a prosperidade, não pôde usufruir da prosperidade. Então, dentro de você tem esse programinha, e a gente vê isso demais na terapia sistêmica, demais, gente. A pessoa, ela não aceita ter mais, ela não aceita viver melhor, ela não aceita viver um padrão diferente do que veio dos seus ali no seu sistema. Então ela entra nessa dor, ela não consegue prosperar, porque ela sente que ela seria desleal com os dela se ela prosperasse. E mais do que ser desleal, ela vai ser excluída daquele sistema por ser diferente. Porque ela só está ali porque ela é igual. Mas se ela faz algo que é diferente, é como se ela fosse excluída do sistema. E na terapia sistêmica, esse que é excluído, ele sofre a dor da morte quando ele é excluído. Então, às vezes, ele fica na dor, ele repete o padrão, aquele padrão que não está favorecendo, aquele padrão que está adoecendo, para poder pertencer. Só que aí quando ele entende que isso pode ser modificado, que ele pode se curar desse padrão, que ele pode não só se curar, mas curar todo um sistema dele, desse processo de escassez, porque ele vai agora caminhar na direção da prosperidade, ele então muda isso. Ele sai dessa dor, desse adoecimento emocional interno, desse padrão de repetição interno, e ele prospera. Inclusive tem até
depoimento que a gente trouxe numa live esses dias, eu e Ricardo Leal, de um aluno nosso que vinha nessa dor, querendo prosperar, querendo a casa dele, querendo o carro dele, querendo, né, ter ali a liberdade dele financeira. E ele, quando ele passou por esse processo, ele fez o curso de terapia sistêmica aqui com a gente, e aí ele passou por esse processo. Foi em outubro do mês passado, no comecinho desse ano, ele manda pra gente a foto da casa que ele tinha conquistado, do carro que ele tinha comprado, e dizendo que a vida dele estava entrando no lugar. Porque não é eu querer pro lado de fora, não é eu querer que as coisas mudem pro lado de fora, não é eu querer que a prosperidade venha para mim do lado de fora, é eu me alinhar internamente dentro de mim, que naturalmente eu vou alcançar essa frequência. Naturalmente eu vou alcançar essa frequência da prosperidade, porque é para que prosperamos nesta vida, não é para que a gente fique na escassez. Quando a gente entende isso, a gente pode viver em abundância neste plano, né? Que é o nosso direito de viver aqui. Tem gente que quer crescer, mas carrega um medo tão profundo de perder tudo e se sabota antes mesmo de avançar. E aqui, gente, acontece da pessoa conquistar. Aqui acontece da pessoa até ter. Só que ela vai ter para corresponder ao padrão que ela está pensando. O que ela está pensando? Ela está com medo de perder. Então, ela vai ter para validar aquilo que ela está criando internamente, para realizar aquilo que ela está pensando e sentindo. Então, ela tem e ela perde. Porque é o que ela está criando, é o que ela está criando. Por isso a gente vê várias pessoas falindo, né? Várias pessoas perdendo bens, várias pessoas entrando nesse processo de ganhar e não sustentar, né? Mas tudo isso, gente, tudo isso pode ser mudado. Onde, Eliane? Por onde? Entendendo, né, os meus padrões. O que está me limitando? Qual que é o fator emocional que está adoecido dentro de mim que está me impedindo deste caminho? Ó. O dinheiro ativa feridas emocionais profundas, como? Vou falar sobre as feridas aqui. A pessoa não trava no dinheiro, ela trava na emoção que o dinheiro desperta. Então, note, cada uma das feridas vai despertar uma emoção interna dentro de nós relacionada com o nosso dinheiro. E vocês que são terapeutas, menina, peguem isso, porque com essa informação vocês conseguem ajudar o paciente de vocês lá na clínica. E se vocês estão vivendo isso, vocês precisam saltar essa muralha aqui. Então, vocês fiquem ligados para a gente sair desse ponto, para vocês, a partir de agora, mudar essa realidade dentro de vocês. Então, eu tenho aqui no número 1 a ferida da escassez. A pessoa que vive nessa ferida da escassez, ela vive sempre em alerta, sempre em alerta. Ela tem medo, né? E isso traz um processo ansioso terrível. Ela tem medo de a chuva estragar o telhado, ela tem medo do pneu do carro furar o pneu, ela tem medo de não dar conta de pagar as contas e ela perder, por exemplo, conta de luz, conta de água e cortarem. Então, a pessoa que tem a ferida da escassez, ela vai viver sempre nessa ansiedade buscando, né, investindo toda a energia dela ali para ela segurar, para ela agarrar a prosperidade, para que a vida dela possa se fazer sem que ela sofra esse processo de perder, esse processo de não conseguir segurar, esse processo de não poder ter para ser. Então, é como se ela tentasse segurar água na mão. Ela vai conseguir segurar um pouquinho, o suficiente. Ela consegue segurar aqui, ó, na conchinha da mão. Só que o montante que ela pegou vai escapar pelos dedos. Vai escapar. Porque quem tem a ferida da escassez, e não só quem tem a ferida da escassez, porque a ferida da escassez, ela é um sintoma que mostra uma solução. Ela é um sintoma que mostra uma solução. Então, é aquilo, a pessoa vai ter, vai escapar um monte, vai ficar só um pouquinho, aquilo que é para ela manter a sobrevivência, que é a dor do ser humano, tem que sobreviver.
mas aquilo não vai dar para mais nada, para mais nada. E aí vai aumentar a crença dentro dela da escassez. Ela vai começar a dizer, eu sou uma pessoa escassa mesmo, eu sou uma pessoa infeliz mesmo, eu sou uma pessoa miserável mesmo, nada que eu tenho, nada, tudo que eu faço não dá certo. Ela até pega, ela até segura, porque ela está nesse desespero, né? Ela vive em alerta, ela guarda o salário embaixo do colchão, porque ela tem medo se alguém vem, se alguém pega. É aquela pessoa que você chega na casa dela, você não vê uma única moeda em cima de nada, é tudo escondido, é tudo guardado, dinheiro assim. É um cofre, ela guarda, porque ela vive nessa alerta, ela vive cuidando, né? Isso vai trazer para ela um processo físico também. Ela vai ser uma pessoa muito rígida, aquela pessoa que tem problema na coluna, aquela pessoa que tem dor nas costas, né? Mas a escassez ela vai estar mostrando para ela uma solução. Então ela vai receber para ela ver que ela pode receber, só que não vai ficar para ela querer entender por que que não está ficando. Então a pessoa vive sempre em alerta, mesmo quando há possibilidade, ela sente que vai faltar. Para ela sempre vai faltar alguma coisa. Sempre, ela tem aquilo. E o louco que essa pessoa, quando ela fica nessa questão escassa de sempre que vai faltar, é o que acontece para ela. Sempre falta alguma coisa. Por quê? Porque ela está criando, ela está pensando dessa maneira. E isso não é para que ela viva e fique nessa falta, é para ela entender que essa falta está dirigindo ela para um outro caminho. Ferida da rejeição. A pessoa tem medo de se expor, cobrar, vender, pedir, aparecer. Eu teve uma época que eu comecei a vender Avon. Eu amava fazer isso, gente. Eu amava vender Avon. Só que eu não sabia cobrar das pessoas. Eu não tinha coragem de cobrar. Eu tinha medo de cobrar. E o mais louco disso tudo é que quando a pessoa me pagava, eu tinha vergonha de receber. Fala pra mim honestamente, vocês já passaram por isso? Que bom que não sou só eu. Que bom que não sou só eu. Eu tinha vergonha, gente. Mais do que vergonha, eu sentia dó da pessoa. Olha que doideira. Eu sentia dó da pessoa por ela estar me pagando. Olha que louco. Tinha que ficar com dó de mim, que não ia receber, né? Eu ficava com dó da pessoa que estava me pagando. Olha que coisa horrível, né? Então, essa ferida da rejeição, ela foi muito forte dentro de mim, muito forte. Ela veio ali, né, da separação dos meus pais, quando eu era uma menininha, né? E o amor da minha vida, que era o meu pai, ele vai embora de casa e eu me sinto rejeitada pelo meu pai. E aí, só que essa ferida da rejeição, ela não vem só ali do pai, quando ele vai embora, e eu tenho ali, acho que uns 3 aninhos. Não vem. Ela vem muito antes. Talvez é porque ela foi muito intensa em mim. Talvez ela tenha vindo ali do momento, porque naquela época os pais queriam filhos para servir como mão de obra. E menina não servia muito como mão de obra, a gente ia para a roça do mesmo jeito. Mas a gente não tinha a força que um homem tinha, né? E eu fui a terceira mulher viva, depois de 2 ou 3 abortos que minha mãe teve. Eu fui a terceira mulher viva. Como assim, né? Esse homem não vem nunca, não vem nunca. E aí, nas tentativas do meu pai, o último filho dele com a minha mãe foi um menino, foi um homem. Então, ali nas minhas meditações internas, eu entendi que tá tudo bem. Não é que eu fui rejeitada em si, né? Foi rejeitada a forma que eu vim, foi rejeitada o sexo que eu vim, foi rejeitada. E não eu, né? Porque o meu pai, ele tinha uma ligação muito forte comigo. Eu era a filha preferida dele, né? A única negra, meu pai era negro e eu era a filha preferida dele porque eu parecia com ele. Os outros eram tudo branco. Então ele tinha um cuidado muito, muito gostoso comigo, a gente tinha uma ligação muito grande. Só que aí, quando eu tenho 3 anos, ele vai embora, né? 3 para 4 anos ele vai embora. Aí eu sofro essa ferida da rejeição e eu vou seguir na vida com essa ferida da rejeição. E aí eu passo por isso, né? Eu tenho medo de me expor, eu tenho medo de cobrar, eu tenho medo de vender, eu tenho medo de pedir, eu tenho medo de aparecer, eu quero ficar sempre escondido, não quero ficar em evidência, não quero ficar em destaque, não quero que as pessoas me percebam. Aí eu vivo essa realidade, né? Fala se eu prosperei com a Avon. Não, né?
Não dá para prosperar desse jeito. Não dá. Mas isso, a gente vai ser colocadas diante da situação que nós precisamos curar na vida. Vou repetir isso, gente. Nós vamos ser colocados diante das situações que precisamos nos curar na vida. Então, qual que é o papel da situação? O papel da situação é nos mostrar aonde está a dor, aonde está o adoecimento, aonde que está o ferimento. E se a gente fica na vitimização, porque eu poderia ficar na vitimização, né? Eu nunca teria me curado, eu nunca teria saído desse pé, né, que eu entrei. 3. Ferida da humilhação. A pessoa sente vergonha de desejar mais, de crescer, de ser bem paga e de várias coisas. Aqui na ferida da humilhação, a gente vai sempre lidar com as pessoas como se fosse pisando em ovos. Por quê? Porque a gente vai morrer de medo dessa pessoa, por algum motivo, nos tratar mal. Por algum motivo, essa pessoa, né, nos denegrir ou nos humilhar de alguma maneira. Então, na vida, a gente vai ser aquela pessoa boazinha mesmo, boazinha demais. Por quê? Porque a gente tem medo de passar por uma humilhação, de passar por uma situação que a gente não vai conseguir lidar por conta dessa ferida que a gente tem dentro, né? E aí, quando a pessoa sente vergonha de desejar, ou vergonha de querer, vergonha de ter, ela não consegue dar um passo para ter. Ela não consegue fazer esse movimento para ela sair do pé que ela está na vida, porque ela não se coloca em situações nas quais ela vai sentir vergonha. Se ela percebe que ela vai ter vergonha de algo, ela retrocede, ela não sai do lugar. Então tem que olhar para essa ferida da humilhação dentro. Foi humilhada onde? Quando? Como? Por que que você construiu isso dentro de você? Da onde que veio isso? 4. Ferida do abandono. A pessoa associa segurança à dependência e por isso pode ter medo inconsciente de ir embora. Não da pessoa ir embora, medo do que ela tem ir embora, tá? Então, essa pessoa aqui, quando ela conquista algo, ela vai ter dificuldade de desconquistar. Então, por exemplo, se ela compra um bem, ela vai manter esse bem. Ela vai manter. Ela não vende esse bem, ela não aluga esse bem, ela não empresta esse bem, ela fica ali cuidando disso. Porque se outra pessoa toma posse, é como se ela estivesse perdendo. Ela vai ter essa questão interna dentro dela. No relacionamento, geralmente vai ser a pessoa que vai dominar a relação. Ela vai exercer um certo domínio na relação. Por quê? Porque ela tem medo do parceiro ir, do parceiro partir. E aí, quando ela se vê na eminência dessa partida, do parceiro chegar para ela e falar, olha, quero ir embora, não sei o quê, então ela entra numa negociação terrível com essa pessoa, ela se ajoelha no chão, ela chora, ela gruda na perna, ela faz um processo horroroso. Por quê? Porque está ativando nela ali a ferida do abandono, né? Se a pessoa combina com ela um horário, e aí a pessoa chega depois desse horário, ela já se sente desprezível, né? Essa pessoa não me valoriza, essa pessoa não me respeita, essa pessoa não me considera, como que faz isso comigo? Então, ativa de novo a ferida do abandono. A pessoa associa segurança à dependência. Então, ela fica dependente de algo, por quê? Porque naquela dependência ela sente um pouco de segurança. Só que tudo aquilo que a gente tem que prender vai escapar. Vai escapar de alguma maneira, né? Então, a vida financeira também escapa. A pessoa não consegue se sustentar na vida financeira por causa de uma ferida interna do abandono. 5. Ferida da injustiça. Ela se cobra demais, trabalha demais, endurece demais e perde a leveza de receber. Que é o que acontece aqui, ó, na ferida da rejeição. Que é o mesmo caso da pessoa que, quando alguém chega na casa dela, ela não está fazendo nada, ela corre fazer alguma coisa. Corre fazer alguma coisa, né? Então, aqui na ferida da injustiça, a pessoa se cobra, ela é aquela pessoa que se cobra, aquela pessoa rígida com ela mesma, aquela pessoa que não se perdoa, aquela pessoa que, assim,
é o pior algoz de si mesma. É o pior algoz de si mesma. Que ela vai se auto-adoecendo por causa dessa enorme cobrança. Se as coisas não saem do jeito que ela quer, é terrível. Se as coisas não saem como ela quer, não saem do tamanho que ela quer, se não sai da cor que ela quer, se não sai, ela entra num julgamento interno, num apontamento interno e ela adoece. E é uma pessoa rígida também, aquela pessoa rígida, aquela pessoa assim que ela não se permite ser leve. É como se ela não merecesse ser leve, se ela não merecesse a leveza, não merecesse, né? Por quê? Porque ela tem a ferida da injustiça. O ferido da injustiça, ele vai sofrer da vitimização, ele vai ser a vítima na história. A vítima na história da vida dele. Todo mundo vai ser ocupado pelas situações que acontecem na vida dele, menos ele. Ele vai estar sempre apontando para fora. Ferida da traição. A pessoa sabota a prosperidade por sentir que está atraindo um ente querido que não pôde prosperar. Aquilo que eu falei para vocês. Então, se ela tem na família, no sistema, alguém que não pôde prosperar, ou alguém que prosperou, mas por algum motivo perdeu tudo, entrou numa falência muito grande, e aquela falência trouxe um prejuízo enorme, né, para a família ali, para o sistema, essa pessoa que vem depois, ela vai ficar em lealdade a esse do seu sistema. E isso vai impedir essa pessoa de prosperar. Só que quando ela percebe esse movimento, né, ela percebe que isso é um padrão que está vindo ali do seu sistema. E então, decide interromper esse padrão. É como se toda a prosperidade que trafegasse ali no campo daquela pessoa, naquele campo sistêmico, estivesse parada por uma barreira. Por essa barreira, né, da situação do avô que perdeu, e toda a família e todo um grupo sofreu por isso. Então, daí a prosperidade, ela não para de vir, ela continua vindo, ela continua vindo, ela continua vindo, só que ela fica parada numa barreira. Quando alguém que está nessa ferida, que está nessa dor, que percebe que isso pode ser modificado, que esse padrão pode ser interrompido, que essa barreira pode ser removida, pode ser tirada, então ele faz um movimento sistêmico, a barreira sai do lugar, e a prosperidade flui com abundância para a vida não só dessa pessoa, mas para a vida de um todo no sistema dela. É um movimento muito lindo. Posso perguntar? Pode. Professora, você trabalhou com casos assim no processo de mentoria individual? Sim, sim. Já trabalhei com esse processo em mentoria individual várias vezes. Várias vezes. E sempre teve a prosperidade fluindo. É porque é natural. Já está no pacote, entendeu? É um fluir natural. Mais dúvidas? Por Posso? saber que tenho todas as feridas, quer dizer que nunca irei prosperar? Como eu posso mudar essa situação? Mesmo que eu já esteja no processo de cura, eu posso ter esperança de um dia prosperar? Ó, como eu falei, acabei de falar para o Ricardo, a prosperidade ela é uma consequência. Eliane, então não tem que ficar correndo atrás da prosperidade? Não necessariamente. O que você precisa, onde que você precisa ir? Você precisa ir para dentro de você na busca das suas feridas internas. É as suas emoções que precisam curar. Porque a nossa realidade, ela não é criada com base nas nossas emoções, com base no que a gente está pensando e no que a gente está sentindo. Então, quando eu curo as minhas emoções, a prosperidade está ali me esperando. Eu curei esse fator interno dentro de mim, eu vou fluir. Quando eu fluo, eu alcanço a vibração da prosperidade, que é um processo natural que ela vai vir para mim. Tem uma fala que diz, né, que o homem que trabalha, como que é? Trabalha demais, não tem tempo de ganhar dinheiro? Tem uma fala assim, gente. Ricardo, me ajuda, que fala. Como que é essa fala? Quem trabalha demais não tem tempo de ganhar dinheiro? É mais ou menos essa fala, tá? Quase assim. A pessoa trabalha demais para onde? Para o lado de fora. Ela se mata de trabalhar para o lado de fora, só que ela não olha para onde ela precisa olhar internamente, dentro dela. Quando ela entende que o olhar tem que ser para dentro, trabalhar tem que ser interno, então aí ela começa a prosperar.
Mais alguma pergunta? Tem uma fala aqui que é didática. A Solange trouxe que ela perdeu 2 imóveis, 4 carros, uma moto, uma escola de música e por um tempo ela perdeu ela mesma. Não conseguiu conquistar nada de volta ainda. Ainda. Ah, gostei dessa fala. Isso mesmo, Solange, isso mesmo. Ainda, tá? Com essa live de hoje, você vai conseguir fazer um olhar mais para dentro de você e entender onde que está esse bloqueio, porque assim, a prosperidade, você viu que ela está para você, né? Só que ela precisava te mostrar algo, por isso que ela veio e foi. É a mensagem dela. Quando você olhar para este algo que ela está apontando, que ela está te mostrando, então não só aquilo que foi retorna, mas muito mais, tá? Exemplo 1. A pessoa não cobra o que vale porque aprendeu que tem que servir, agradar, se sacrificar pelo outro e sente que receber por isso seria egoísmo. Gente, isso é tão comum. E como acontece? Como acontece isso, né? A pessoa, ela vem aqui para a faculdade, ela faz o curso de psicanálise e ali no meio da formação, mais ou menos ali para o 5º módulo, ela já começa a vislumbrar esse universo lindo, né? Porque a psicanálise, quando você começa ela e vocês... Em falar em psicanálise, vocês têm que ver a live hoje com a doutora Márcia, tá? Assim que a gente acaba aqui, vão todo mundo lá para a live com a doutora Márcia e ela vai também nos mostrar muita coisa nesse sentido. Quanto ela está prosperando hoje, né? Então, gente, eu falei da Márcia e esqueci. Onde que eu estava? Ah, servi. Ok. Aí chega no meio da formação, a pessoa fala, nossa, mas que lindo, né? Eu vou querer atuar. Ai, mas acho que eu vou ter problema, porque eu não consigo cobrar. E aí eu vou ajudando ela a entender esse fator sistêmico da cobrança, ajudando ela a olhar para dentro dela, ela ver por que ela tem esse sentimento. E é muito comum, principalmente pessoas que crescem em alguma comunidade religiosa. A gente tem dentro de nós que servir não pode cobrar. Que servir, você não pode receber dinheiro em troca. Que servir é servir, não tem troca. Servir, você vai lá e serve. Entende? E aí, a pessoa vai entendendo a dinâmica sistêmica nessa troca. Ela vai entendendo, e isso vai ficando lindo para ela. E eu tenho uma analista que eu vou chamar ela para uma live. Não sei que dia que ela vai fazer comigo. Que ela chegou para mim no momento que ela acabou de se formar. Ela chegou para mim e falou, Eliane, eu estou com, sei lá, acho que era uns 30 pacientes, 35 pacientes, atendendo 35 pacientes. Só que antes disso, né, da atuação profissional dela, ela fez estágio, porque os alunos fazem estágio. E no estágio, o aluno vai atender 3 pacientes. Ela atendeu, assim, uns 20 pacientes. Não, atendeu uns 50 e poucos. Ela muito, né? Ela atendeu muito, ela atendeu demais. Por quê, gente? Por que ela fez isso? Porque ela vem de uma comunidade religiosa onde ela serve. E tá tudo bem, tem espaço para as duas coisas. Só que, enquanto ela dá demais e não tem o equilíbrio da troca, o recebimento, ela vai se adoecendo. Que é o que acontece com muitas pessoas que servem. Chega um momento que ela adoece, chega um momento que pesa demais as costas dela, chega um momento que ela não quer mais ir. Só que ela tem que ir. Ela tem que estar lá. E veja se vocês concordam comigo. Servir tem que ser com prazer. Você tem que estar disponível para aquilo e aquilo tem que arder dentro de você, dentro do teu coração. Agora eu falo para vocês, arde meu coração para estar aqui com vocês. Arde meu coração para sentar ali diante do meu paciente e atender. Arde meu coração para sentar toda segunda-feira, às 7 horas da noite, e dar aula para 100 alunos. Mas por quê? Porque a gente tem uma troca. Quando essa troca não estiver mais acontecendo, eu vou parar. Porque eu vou estar fazendo bem para mim, vou estar fazendo bem para o outro. E no atendimento precisa ter essa troca. Só que agora, se a pessoa vem desse processo, né, de que ela tem que servir, né, tem que agradar, tem que se sacrificar para o outro,
e o boleto dela chega, ele não vai aceitar esse acordo. O boleto, mas boleto, tô servindo, ele não tá nem aí. Tem esse movimento nesse plano que a gente vive. Se o servir não fosse para que houvesse uma troca, eu acho que Deus faria diferente. A gente não precisaria pagar boleto. Vocês concordam comigo? E eu estou falando com todo o amor do mundo. É claro que a gente faz um mergulho muito profundo para dentro de nós mesmos para a gente entender esse mecanismo. Você não vai deixar de servir. E olha que coisa mais linda que eu vou falar agora. Quando a gente entende quem a gente é, quando a gente se coloca no nosso lugar, quando a gente sabe o porquê estamos aqui, quando a gente entendeu o nosso propósito de vida, é só o que você faz, servir. O seu trabalho migra para o serviço. Você passa a servir com tudo aquilo que você é, com tudo aquilo que você tem, com toda a tua alma, com todo o teu espírito. E aí a tua vida se torna plena. Entende? Então a gente precisa curar essa ferida emocional dentro de nós que leva a gente a viver essa realidade. E aí a gente precisa prosperar para que a gente possa servir cada vez mais e melhor. Se eu não prospero, eu não tenho como pagar a conta da internet, não tenho como pagar a conta de luz, não tenho como pagar Ricardo Leal, não tenho como pagar minha equipe, não tenho como pagar a Patrícia Lopes, não tem como ter um equipamento para a gente poder ter essa comunicação maravilhosa que a gente tem aqui. Entende? Eu estou servindo. E o servir me prospera para que eu possa servir cada vez mais e melhor. Gente, pega isso. Pega isso para a vida de vocês, tá? Agora tem uma coisa que eu tenho que falar para vocês. Não foi fácil eu dar este passo para este lugar que eu estou. Não foi fácil. Por quê? Porque quando eu olhava para esse lugar, eu tinha medo. Então, muitas vezes, a gente vai precisar ir com medo mesmo. Que foi o que eu fiz. Foi o que eu fiz, gente. Eu precisei ir com medo mesmo. Sabe por quê? Porque eu vi o propósito disso. Eu vi o propósito disso. Então, quando há um propósito, vamos dar esse passo. A vida vai te servir. Tá? É real isso dentro de você? A intenção tá pura na tua alma, no teu coração? Dá esse passo. Confia em você e confia no servir da vida. Né? Aí a gente migra, aí a gente sai do trabalho para o servir, a gente sai da dor para o amor, a gente sai da sobrevivência para uma vida plena e abundante. Exemplo 2, tem que seguir aqui rapidão. Exemplo 2, a pessoa trabalha muito e nunca vê resultado porque vive em modo sobrevivência e não consegue acessar um estado interno de construção e merecimento. Essa daqui é aquela que só ganha para o dia, só ganha para o mês. Só ganha para comer, não passa disso. E é aquela que vive reclamando. Né? Poderia passar disso? Com certeza poderia passar. Entenda qual é o bloqueio interno que está te impedindo desse caminho. Né? Exemplo 3. A pessoa até prospera, mas perde tudo depois. É o caso seu, né, Solange? Porque ainda não sustenta emocionalmente aquilo que recebeu. É igual ganhar na loteria, gente. Vocês conhecem alguém que ganhou na loteria e está usufruindo da prosperidade até hoje, aumentando os bens? Porque não tem a ver com dinheiro, não tem a ver com quanto de dinheiro que a pessoa recebe. Tem a ver com o processo dentro dela, entenda isso. Exemplo 4. A pessoa adia decisões financeiras importantes porque cada decisão ativa medo, insegurança e possibilidade de erro. Acabei de falar, né, que eu vivi esse momento aqui. E quer saber? Eu fui com medo mesmo. Eu sabia o propósito disso. Né? Eu fui com medo mesmo. E hoje nós estamos aí, alcançando o Brasil inteiro e mais 10 países, 10 ou 11 países espalhados no mundo. Ainda. Porque tem mais países ainda para alcançar. Vamos alcançar todos. Note, a vida financeira de muita gente não quebra por falta de capacidade. Viu, Solange? Ó,
Olha para isso. A vida financeira de muita gente não quebra por falta de capacidade. Quebra porque emocionalmente ela ainda não consegue sustentar o que diz querer viver. Porque a gente sabe, a gente fala pra gente como que a gente quer, né? Às vezes a gente até imagina a casa que a gente queria morar, o carro que a gente queria ter. Só que, se eu não olhar para o fator interno e resolver isso dentro de mim, não vai adiantar. Eu posso até conquistar, porque aquela conquista vai me servir para mostrar que eu ainda não trabalhei aquilo que eu precisava trabalhar dentro, né? Conquisto, mas não sustento. O preço que você paga por não curar as suas emoções é alto. Anos de esforço sem paz, sensação de fracasso, vergonha de si, comparação, frustração silenciosa, desgaste emocional, conflito no casamento e na família, autoconceito enfraquecido, você não se vê de maneira favorável. O problema não é o dinheiro, é o que a pessoa acredita de si. Aos poucos, a pessoa começa a achar que não nasceu para prosperar. E eu já escutei muito disso, tá? Pessoal, eu não nasci para isso não, nasci para sofrer mesmo. Vou sofrer até morrer, depois que morrer, descansa. Não sei, né? Quando alguém começa a acreditar nisso, não está só perdendo dinheiro, está perdendo força, visão e esperança. Entendendo que não é o dinheiro em si, é o que eu faço, é o que eu trabalho dentro de mim para que eu possa alcançar o dinheiro. Tem tantas receitinhas, né, na internet, de lei da atração, de não sei o quê, nananã, dinheiro imediato, alguma coisa assim. Gente, pode até vir, a tua técnica pode até funcionar, mas se dentro de você não tem lugar para ficar, dentro de você há um processo, há uma ferida emocional bloqueando. Pode até vir, mas não fica. A gente tem um protocolo poderosíssimo de prosperidade. Dica para vocês, meninas, dentro da plataforma. E eu vou dizer para vocês, use. Use porque ele realmente, depois dessa aula aqui, ó, vai ajudar. Use porque ele é poderosíssimo. Agora, se não curar as emoções internas, você vai ficar nessa, né? Vai cair, quando cai, dá a impressão de que a mão está cheia, mas não vai levar muito tempo. Começa a escapar. Por quê? Porque eu tenho que tratar o interno, né? A boa notícia é que quando a raiz emocional começa a ser vista, a relação da pessoa com o dinheiro também pode começar a mudar. Não porque ela faz uma mágica. E não é mágica, viu, gente? É um trabalho interno. Não porque pensa positivo, porque as pessoas... Não, você tem que pensar positivo, tem que pensar positivo. Se não me ensina como pensar positivo, o que é esse pensar positivo que todo mundo fala? Né? Não é só pensar positivo, mas porque você começa a perceber o que você sente dentro de você, agora começa um olhar para dentro, o que você sente, o que você acredita, o que você acredita em relação ao dinheiro, o que te falaram a vida inteira? Falaram para você que é mais fácil o rico passar, o rico... O camelo passar no fundo da agulha, do que o rico entrar no reino dos céus, né? Que dinheiro é a raiz de todos os males, que dinheiro ele separa, não sei o que você acredita, né? O que você repete para você mesmo o tempo todo? Eu sou uma infeliz, eu sou uma fracassada, eu não sei. O que você repete para você o tempo todo, né? O que você teme? Onde que estão os teus medos? O que está associado ao dinheiro? Faltou o que está associado. O que está associado ao que você associa ao dinheiro? Eu associava o dinheiro à sujeira, viu, gente? Porque desde criança a gente não podia pegar dinheiro. E quando a gente pegava algum dinheirinho, alguma moedinha na mão, a mamãe já gritava: vai lavar essa mão! Vai lavar essa mão, esse dinheiro é sujo! Então, quem que quer algo sujo na mão? Né? Então, eu acreditava, eu associava o dinheiro à sujeira. E eu tinha, gente, um processo tão adoecedor em relação à sujeira que eu não podia ir para a cama e um garfo ficar sujo na pia. Eu não conseguia dormir. Tinha que estar tudo brilhando, tudo no lugar. Era doentio. Me curei. Graças a Deus. Não, a gente não tem vida. Não podia... O pé no chão, então, misericórdia. Pé no chão era... Eu não conseguia pôr o pé no chão. Quando eu precisava ficar com o pé no chão, meu pé doía o dia inteirinho.
A sola do pé doía o dia inteirinho, porque eu não ficava com o pé no chão, pé sujo de jeito nenhum, nada sujo. Meu primeiro filho, quando ele nasceu, ainda estava nessa doença. Eu andava com uma fraldinha na mão, porque não ficava uma baba nele. Uma baba. É terrível, terrível. Eu me curei, meu filho também está curado, glória a Deus. Porque ele também pegou essa coisa de mim. Antes de prosperar no bolso, muitas pessoas precisam se posicionar por dentro. Então, como mudar? Inicie um processo de olhar para dentro de você. Entender o que está bloqueando a sua prosperidade por dentro. Hoje, depois dessa aula, senta quietinha lá no teu quarto. Coloca uma frequência ali para te ajudar a entrar nesse processo meditativo. Olha para dentro de você. Olha para tua mãe, olha para o teu pai, olha para a tua infância, olha para os teus avós. Olha para o teu trabalho, olha para a tua própria vida. Olha, entra para dentro de você. E vai olhando quais são os teus bloqueios internos em relação à tua prosperidade. Entra para dentro e vai olhar qual bloqueio interno está te parando, qual medo que você carrega, qual trava que te impede de receber a prosperidade na sua vida, qual a relação emocional que você tem com o dinheiro. Faça esse exercício de olhar para dentro e de olhar com amor, sem negar o que você está vendo. Sem rejeitar, sem apontar, sem julgar. Entende? Olha com amor e vai buscando caminhos de cura para tudo isso. É um perdão que você precisa liberar para você ou para alguém? Libera esse perdão. É um olhar para um pai e para uma mãe, porque a nossa vida financeira está muito relacionada também, na sistêmica a gente aprende isso, com o nosso pai, com a nossa mãe. O que você precisa ver dentro de você? Esse olhar precisa acontecer, porque se esse olhar não acontece, você vai ficar na briga da selva por um espaço. Você vai continuar brigando para ter dinheiro, achando que é um emprego melhor que vai te dar dinheiro, que é um lugar melhor, que é mudar de país, que é não sei o quê. E não é, nunca é. Esta live, meninas, não foi para deixar vocês mal, mas para dar clareza, verdade e consciência sobre o problema emocional que pode estar bloqueando a sua vida financeira, tá? Não é para vocês ficarem aí achando, nossa, puxa vida, eu vivi tudo isso, ai meu Deus, ai que horror, eu fiz assim, e agora? Não, saia disso, saia dessa dor, é para você ter clareza, a gente está aqui para a gente trazer luz para aquilo que a gente precisa, iluminar dentro de nós, né? Porque só aquilo que é visto com verdade pode começar a ser transformado. Olha com verdade para dentro de você, aceitando o que você é, aceitando o que é teu. Você prospera em todas as áreas da sua vida à medida que resolve os seus bloqueios emocionais. Porque você resolvendo os seus bloqueios, você vai fluir para a vida. E você vai alcançar a vibração do dinheiro, e você vai sintonizar para o dinheiro. O dinheiro está ali, a prosperidade está ali, a abundância está ali. Só que eu estou aqui, querendo dinheiro que está lá. Deixa eu ir para lá. Eu vou tirando os pesos que está aqui dentro de mim, os bloqueios que está interno em mim, e isso vai me aliviando, até que eu alcanço. Fala para mim se essa live fez sentido para vocês. Não vai embora não, que eu quero telinha, fiquem aí. Mas me fala se fez sentido para vocês. Escreve aí. Fez sentido, Eliane, entendi, fez sentido. Vou olhar para dentro de mim, vou resolver. E quem quiser resolver de maneira mais profunda, eu estou aqui para seguir com vocês. Eu tenho um trabalho de mentoria terapêutica que a gente pode fazer e potencializar esse resultado o mais rápido possível. A gente tem o curso de terapia sistêmica que acontece 2 vezes ao ano, que também pode ajudar, mas depende da condição que vocês estão, né? Depende. Dá para esperar? Não dá? Preciso para agora, para ontem, para semana passada? Agora, o caminho não muda, tá? O caminho é para dentro. O caminho é olhar para dentro de vocês. Olhar para aquilo que está bloqueando dentro. Tirar as travas internas, tirar o bloqueio interno. Quando eu fiz uma viagem para Foz do Iguaçu, eu fui visitar as cataratas. E aí eles explicam que tem uma época do ano que eles barram a água. Aí eles colocam uma barragem, a água vai vindo e parando ali. Mas tem um momento que aquelas barragens
sobem, sai. Então a água vem. É lindo de ver, gente. É lindo de ver. Imagina a tua vida financeira acontecendo dessa maneira. Imagina você tirando as barragens e a sua prosperidade podendo fluir. E tirar a barragem é olhar para dentro, é tirar os bloqueios financeiros, os julgamentos, as dores que você carrega, as culpas que você carrega, os apontamentos, as vitimizações, tudo que está te impedindo, é tudo isso. Então você vai fazer esse olhar com amor hoje, depois você vai me contar. Quarta-feira que vem, a gente está de volta com mais um conteúdo maravilhoso. Eu estou amando estar aqui com vocês. Enquanto a gente manter esse equilíbrio, nós vamos continuar se encontrando, tá? O convite continua, pode convidar as colegas de vocês, que vocês sentem que precisa aprender um pouquinho de si mesma, né, para vir para esse encontro. Será um prazer recebê-las aqui no grupo. E, no mais, seguimos juntas, ok? Beijo. Tchau, tchau.